Olá, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, um ótimo sábado para todos vocês. Olha, eu vou trazer uma opinião em cima de um fato que me parece importante a gente debater nesse sábado. A gente tem muitos assuntos para falar do Vasco, vários assuntos. É claro que a gente pode falar sobre o atual momento, que a gente tem falado repetidas vezes, e as pessoas precisam se mexer dentro do Vasco. As pessoas precisam entender a necessidade de uma mexida urgente. Fundamental que isso aconteça. Mas eu queria falar sobre 3 jogadores específicos, 3 jogadores que foram muito emblemáticos na partida de ontem contra o Remo. São 3 casos que, de alguma forma, exemplificam o atual momento do Vasco. Eu vou começar por Leandro Castan, zagueiro que foi contratado em 2018, num momento também difícil do Vasco. Bom, anote sempre as datas. A gente está chegando a 2022 e eu estou falando de 2018, um momento difícil do Vasco. Ele chegou junto com Vinícius Araújo, aquele atacante, e o Maxi Lopes. E veio para ser um jogador que comandaria a defesa do Vasco. Veio da Roma, já tinha jogado na Itália, mas teve um problema de saúde, um tumor na cabeça, acabou conseguindo se recuperar, era desenganado para o futebol e o Vasco lhe abriu as portas. O Leandro Castan começou a temporada 2018 muito bem. A torcida do Vasco gritava: aquilo mesmo, é o melhor zagueiro do Brasil. Muitos imaginavam uma dupla de zaga, Breno e Leandro Castan. Porque Breno, um ano antes, em 2017, havia jogado muito bem ao lado de outro bom zagueiro que brilhou no Vasco, foi campeão da Copa do Brasil, o Anderson Martins. O Leandro Castan vem para 2019 e começa a se inteirar um pouco mais dos problemas do Vasco. Mas faz uma temporada boa também, razoável, mas faz uma temporada, digamos, nota 7, 7,5. Porque o time tenta melhorar, o time com Vanderlei Luxemburgo cresce, ele é peça importante para segurar a onda do grupo que teve a promessa de pagamento de salários. É um ano em que Castan se desgasta muito com a instituição, porque ele cobra daqueles que dirigiam à época, o presidente Alexandre Campelo era o mandatário, a questão dos salários, do pagamento em dia, coisas que eram fundamentais. Vem 2020, a decepção, porque em 2019 não se consegue cumprir esses acordos. E aí Leandro Castan começa a ter também o desânimo com o próprio clube. Mas vem atrelado 2 anos mais velho, 2 anos de desgaste físico, 2 anos de jogar numa equipe que sempre está brigando para não cair, sempre está tomando porrada. E para o zagueiro é explodir em cima dele. 2020 de Leandro Castan não é bom, assim como de todo o time do Vasco, e ele acaba junto com o grupo caindo. Vem 2021, ele tem a oportunidade de sair do Vasco, mas faz uma redução salarial, até porque o mercado não estava tão aberto para ele, apesar de muitas especulações que voltaria para o Corinthians e outros locais, e ele fica em 2021 e tem ali praticamente dado o aval final, a punhalada final para acabar com o seu ciclo no Vasco. Mas ele tem mais 1 ano de contrato. Tem o ano de 2022 para cumprir nessa extensão que ele fez para receber menos e permanecer no Vasco. Mas acho que seria lógico que Leandro Castan deveria se sentar com a direção do Vasco. Eu tenho uma opinião muito específica sobre Leandro Castan. Tivemos até no ano de 2021 um desentendimento dele com o canal, que depois até, enfim, para nós não houve desentendimento nenhum, mas da parte dele sim. E ele acabou falando depois que não, zerou a pílula. Nunca teve problema, eu já cheguei a falar sobre isso e acho que são coisas que infelizmente acontecem porque o mundo hoje está tão aberto, é tanta rede social, que as pessoas acham que tudo é para eles. Eu dei uma informação, fui eu que dei em 2020, de uma certa incongruência de pensamentos dentro do elenco dos estrangeiros com Leandro Castan e com outros jogadores mais, digamos, líderes do grupo, mais antigos do grupo, que era comandado pelo Ramon Menezes. E naquela ocasião, falei claramente porque tive informação de gente dentro do clube e de pessoas de fora do clube que conviviam com Martim Benítez e com Germancano, que a coisa não estava andando legal. Tanto é que em 2021 acontece o emblemático caso do jogo do Brusque, da camisa LGBTQIA+, que o Castan faz a postagem, uma postagem contrária
aquele tipo de uso de camisa, obrigação, e o Germancano tem o gesto da bandeira. Tudo isso implicou num clima muito ruim, mas eu quero colocar um aspecto. Leandro Castan é um grande zagueiro, é um jogador que tem títulos na carreira, tem serviços prestados ao futebol. Veio em 2018 e fez boas partidas, em 2019 também fez boas partidas. Em 2020, por todo esse clima, começou a cair. Eu acho que a manifestação do torcedor ontem contra Leandro Castan não tem nada a ver por essa questão de religião, de ser contra, de ter brigado. Não é isso. O torcedor vascaíno tem em Leandro Castan aquela expectativa de ver nele a reação, de ver nele como capitão do time, e ele abraçou para si essa alcunha de ser o capitão, e ele tem que dar uma resposta. E ele não fala, e ele não se comunica, e ele entra em momentos específicos, como foi naquele jogo com o Flamengo, que ele preferiu, às vezes, perder o tempo de chegar ali e dar uma letra para o canal Atenção Vascaínos. Quem somos nós? Somos jornalistas como todos os outros. São brigas que um jogador maduro como ele não deveria comprar. Mas eu queria dividir hoje esse comentário sobre ele. Acho que ele é um jogador de qualidade e que a idade pesa para ele não estar jogando mais tão bem, além do desgaste com toda a situação do clube. E atrelado a isso, vem um rebaixamento e um não acesso. O torcedor que vaiou o Leandro Castan ontem, tudo bem, gritou e fez uma alusão à questão da religião, dizendo que ele é ateu, quando ele é evangélico, quando ele é fervoroso. E ele tem todo o direito, religião não se discute, gente. Ainda mais num clube como o Vasco, em que as inclusões são sempre, né? Estão sempre acontecendo. Não é essa a discussão. Na verdade, é um pouco daquela história que você já deve ter passado em algum momento. Eu vou dizer por mim. No colégio, sou mais gordinho. Alguém para me atingir diz assim: mas você é o gordinho. Mas não estão me atingindo porque eu sou o gordinho, ou porque eu sou o baixinho, ou porque eu sou o careca. É porque querem me atingir numa outra situação. E aí usam um ponto fraco. É uma maneira de se fazer? É. É errado? É. A terminologia, a fórmula, sim, é errada. Mas eu entendo o torcedor. Entendo. Entendo o torcedor que quer atingir o Leandro Castan em questões particulares dele, porque ele também se expõe. E acho que isso é prejudicial para um jogador que, colocando à parte, é muito bom tecnicamente. Mas a crítica ontem do torcedor foi porque o Vasco tem das piores defesas do Campeonato Brasileiro, está entre as 4 piores, acho que já chegou aí a penúltima, antepenúltima, pior defesa. Desempenhos pífios de um time com o Leandro Castan que não conseguiu deixar de levar 90% em todas as partidas de gols nessa Série B, que teve uma bola aérea ridícula. O torcedor reclama do desempenho dele. É claro que as posturas dele fora de campo, para alguns, maximizam essa tragédia. Mas acho que Leandro Castan, por inteligência e por capacidade e pelo staff dele, deveriam se preservar. Acho que Castan, não é justo dizer que ele em momento nenhum foi bom para o Vasco. Não, ele foi bom para o Vasco. Ele foi importante. Foi um jogador que eu acho que hoje o Vasco precisaria de um novo Leandro Castan. Eu digo pelo tamanho, pela força. Um jogador que chega com fama dentro dessa posição. Eu sou favorável a um goleiro, a um zagueiro, quem sabe a um grande meia ou volante. Jogadores grandes, que o adversário olhe diferente. Mas hoje, para o Castan, não dá mais. Não tem mais essa condição. Acho que o Castan está desgastado ao extremo. Ontem foi alvo dessas críticas e acontece. Vai ser assim. E se ele for, como ele é, um jogador experiente, mas acho que pelas posturas que ele toma fora de campo, de postagens excessivas, já falei isso, às vezes meio imaturo. Não deveria ser pelo homem experiente que ele é. Mas talvez seja também uma válvula de escape para ele. Usar aquilo ali como uma maneira de falar, uma maneira de contextualizar. Eu já tive contato com o Castan. Castan é uma ótima figura, é um cara de bom trato no dia a dia, mas tem personalidade forte, tem posicionamentos fortes. E isso tudo, às vezes, implica em críticas, mas também te torna muito mais alvo, muito mais vidraça. Então eu acho que ontem foi um capítulo final para Leandro Castan, que não deveria ir para Londrina, se preservar e discutir, sim, um prosseguimento de carreira ou não. Ou não.
Acho que 2022 para Leandro Castan no Vasco não dá mais, não tem condição. Um segundo jogador que eu queria comentar, e é com um pouco de dor, porque sim, acho que ele é um jogador que mereceria uma vida melhor no Vasco. Germán Ezequiel Cano fez ontem seu 100º jogo com a camisa do Vasco, um jogador que o torcedor, na mesma linha do Leandro Castan, espera sempre dos grandes, os melhores desempenhos. Tem aí emblematicamente a cobrança em cima de 2 pênaltis do Inter, no jogo que nos rebaixou, praticamente, e também no jogo com o Guarani, emblemático da virada de chave do Vasco não conseguir o acesso. Eu tenho uma opinião particular sobre Germán Cano. Acho Germán Cano o melhor centroavante que o Vasco teve nos últimos 10 anos. Um jogador extraordinário, sim, e posso dizer isso de cadeira porque vi muitos jogadores. Ele é o melhor centroavante de todos? Não, não é. Mas no Brasil, poucos são iguais a ele. Eu diria que no Brasil ele está no top 3 de jogadores artilheiros. Ele perde gols? Perde. Como o Romário perdeu, como o Roberto perdeu, como o Edmundo perdeu, e falando dos jogadores que foram criados no Vasco. Ele não bate bem pênaltis? Não, não bate bem. Você sabia que o grande Roberto Rivelino não batia pênaltis? Você sabia, você mais jovem, que Edmundo em 2000, o Vasco perdeu um título mundial no Maracanã porque ele perdeu um pênalti que ele bateu para fora? E nem por isso esses jogadores eram pipoqueiros. Acho muito injusto por parte do torcedor, apesar de compreender a ira, como eu falei no caso do Castan, de direcionar a um jogador na forma mais direta, mais objetiva, uma crítica para atender, porque você não tem o que falar de Germán Cano. Fora de campo, ele não se expõe tanto. Ele é um cara que veste a camisa do Vasco, ele é um cara correto, é profissional, é um cara que abriu mão de muita coisa. Que os produtos que o Vasco fez dele, ele não recebe nada porque ele abriu mão. É um cara que gosta do Vasco, que sabe que está jogando no maior clube da carreira dele. Mas é uma pena, e eu falo aqui como torcedor, dele ter vindo para o Vasco em 2 anos tão terríveis. Jogou 3 meses, veio a pandemia. Mesmo assim se cuidou, se tratou, conseguiu bater os recordes dos maiores artilheiros, o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco em toda a história. E aí vem 2021, as esperanças se renovam, ele faz aquele gol contra o Flamengo, faz gols em clássicos, classifica o Vasco na Copa do Brasil, classifica o Vasco na Sul-Americana, e aí vem a debacle, o time não consegue subir. E nele é imputado por conta, mais uma vez, o destino deu a ele o pênalti final, e ele não conseguiu converter. Mas acho uma pena o Vasco perder um jogador como o Cano. Não vamos encontrar um outro centroavante, vamos sentir falta. Se a gente sente falta do Renato Kaiser, a gente não vai sentir falta do Germán Cano? A gente vai ver Germán Cano no Ceará, no Fortaleza, no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Corinthians, fazendo gol para burro. E a gente vai ficar com dor, porque a gente teve na mão um jogador extraordinário, um jogador fora de série, um jogador ainda com boa idade, e a gente vai perder. Eu sou contrário. Respeito a opinião daqueles que dizem e que falam, e dizem muito com a cabeça apaixonada de que ele é o responsável, de que ele é o pipoqueiro. Não, ele não é. Ele não é. Ele é um jogador que, se não estivesse no Vasco, o Vasco estaria muito pior. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ou vocês têm saudade do Ribamar, ou vocês têm saudades do Riascos, ou vocês têm saudades do Andrés Rios. Eu não tenho. Eu prefiro o Cano, mas nesse momento acho que o Cano não vai ficar. E um terceiro jogador que eu queria falar é do paraguaio Matias Galarza, que eu acho que é o sopro de melhoria do Vasco, é o sopro de um futuro melhor. É um caminho que a gente tem que seguir, de jogadores que entendam o tamanho do Vasco, de jogadores que queiram progredir no Vasco, de jogadores que consigam absorver um carinho, um sentimento por um clube de história extraordinária como o Vasco. Matias Galarza é um menino, é um jovem, mas que não se comporta como um menino e um jovem criado no Vasco, porque ele veio de fora, passou pouco tempo na base e entendeu que ele precisava prosperar, ele precisava viver, ele precisava tomar porrada da vida para poder ganhar o seu sustento. Matias Galarza vem de uma família que tem uma condição razoável no Paraguai, mas não interessa, ele não quer ser filhinho de papai, ele não quer ficar abraçado ao pai dele a vida toda. Quer ter o carinho dos pais, mas a vida é dele. Diferente de muitos desses meninos da base, que têm a segurança em falsos pais, porque não são pais biológicos, mas de gente que cuida muito deles, e acho bacana, os empresários. Pessoas que dão a esses meninos conselhos como: você não jogou mal hoje,
Você só não teve num dia feliz. Você não jogou nada hoje, é impossível ser dito por essas pessoas. E acho que isso que estraga. Porque você precisa ser verdadeiro, você precisa dar a realidade para os jovens. Mostrar a eles que o fracasso faz parte da vida. E nenhum desses meninos tem essa impressão, porque são mimados, são dentro de uma redoma criados. Galarça não, Galarça veio de fora. Galarça é aquele cometa que veio de fora. É o super-homem que veio lá da terra dele, dentro de um meteorito, e caiu aqui com a Kryptonita sendo seu grande inimigo. E ele sabe que ele precisa lutar contra tudo isso, porque senão vai vir o Lex Luthor, o grande rival do super-homem, e vai colocar a Kryptonita no pescoço dele e ele vai sucumbir como os demais sucumbiram. Matias Galarça tem alma, tem fome. É um jogador muito bom? É. Mas é um jogador fora de série? Não. Tem defeitos, podem evoluir, mas acho que no momento atual do Vasco, que nós precisamos, sim, é de jogadores bons, competentes, mas jogadores que entendam o tamanho do Vasco. E acho que a reconstrução, por coincidência ou não, algo que a gente gostaria muito de ouvir, inclusive dos treinadores, por que Matias Galarça sumiu do Vasco? Ele esteve emblematicamente, eu falei isso ontem no pós-jogo, nos principais jogos do Vasco, nas principais vitórias do Vasco, contra o Flamengo, contra o Guarani, mesmo nos jogos contra o São Paulo, que nós perdemos, ele jogou muito bem. E de repente, do nada, ele não joga mais. Fez um gol ontem e vibrou como se fosse decisão de campeonato. Porque para ele, todo jogo é uma decisão de campeonato. Sabe por quê? Porque ele precisa sair da barra do pai e da mãe. Ele sabe que só assim ele vai progredir. E acho que o Vasco tem que olhar para o Galarça e buscar novos Galarças. No Brasil, fora do Brasil, no interior. Abrir espaço para quem queira fazer a sua história. Para quem queira usar o Vasco, sim, como um grande trampolim. Ou então fazer a carreira no Vasco. E acho que isso é muito importante. Que quem venha para o Vasco entenda que jogadores bons são fundamentais, jogadores capacitados são fundamentais, mas jogadores compromissados é aquilo que a torcida mais cobra nesses últimos anos. Porque nós tivemos jogadores muito ruins nesses últimos anos, mas alguns emblemáticos. Alguns emblemáticos. Jogadores que caíram nas graças do torcedor exatamente pela forma como eles jogavam, a forma como eles se empregavam. Tá aí o Riascos, que é um exemplo. Que não é um jogador que eu gosto tecnicamente, mas é um jogador que se empregava, que lutava pelo Vasco, que tinha disposição, que tinha alma. Mas eu não quero o Riascos de volta. Eu acho que só isso não basta. O Galarça tem isso, mas é um jogador de muita qualidade. Mas o torcedor do Vasco, ele quer isso. Ele quer bons jogadores, talvez não craques. Se vier um craque no pacote, maravilha, mas ele quer jogadores com compromisso. Jogadores que sofram pelo Vasco, jogadores que chorem pelo Vasco, jogadores que lutem pelo Vasco, jogadores que saibam que o Vasco é o trampolim deles. Porque a gente tem exemplos aí de outros jogadores, quantos não passaram pelo Vasco sem nenhuma identificação. Eu dou sempre o exemplo do Leandro Amaral, que veio da Portuguesa, jogava muito na Portuguesa de São Paulo, girou, jogou fora, veio para o Vasco e se tornou vascaíno. Exatamente por isso. Porque ele sentiu no clube esse apego, esse amor, essa vontade. E isso motiva quem quer alguma coisa na vida. Porque para os vagabundos, aqueles que não querem nada, chega, não dá mais. Eu queria falar desses 3 jogadores. Um, agradecer, mas achar que já deu. Outro, sentir pena de estar indo embora, porque eu acho que seria muito importante e pela identificação que ele fez com o clube. E outro, do tamanho do dedo, um pouquinho menor, mas de tamanha importância, como o Matias Galarça, pelo comprometimento. Talvez seja a maior cara que o Vasco precise para o ano de 2022. Precisamos de gente comprometida e competente. Não aos amigos, não às armações, às arrumações, às indicações de parceiros, e sim a gente competente. O cara sendo competente e sendo compromissado, traz que vai ajudar demais. Um ótimo sábado para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.